Vamos lá então. Lucas, capítulo 12, versículo 25 e 26. Diz assim, ó. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos? Olha só, que palavra bem boa essa aqui, e uma palavra bem atual, se a gente for analisar, né? Isso aqui foi o Senhor Jesus, esse texto que nós lemos aqui, foi o Senhor Jesus que declarou isso daqui. Que não é para nós andarmos ansiosos por coisa alguma, por nada. Veja bem, ele estava dizendo aqui que a preocupação, uma pessoa preocupada, ela não consegue mudar absolutamente nada. As preocupações, as ansiedades do dia a dia, ela não muda nada. Só vai fazer o quê? Com que você venha ter perturbação na alma, só vai fazer com que você não venha ter paz. Irmãos, olha só, se nós formos meditar sobre essa palavra que nós lemos aqui, o Senhor Jesus estava alertando para que nós, nessa nossa caminhada aqui na fé, nós viemos ter paz no mundo, nós viemos ter tranquilidade nesse mundo. Porque a Bíblia fala que nada acontece sem a permissão de Deus. Deus, ele está no controle de todas as áreas da tua vida. Está no controle de tudo. E nada acontece sem que ele permita. Amém? Porque se nós formos analisar essa palavra que eu citei aqui agora, que Deus está no controle das nossas vidas, o Senhor Jesus, ele declarou lá no livro de João, que aquela pessoa que crê no Senhor Jesus, ela passa a ser filha de Deus. E se você for analisar, qual o pai que não cuida bem do seu filho? Né? Se a gente for analisar, todo pai quer dar o melhor para o seu filho. Mas aqui está falando do pai celestial, aquele que amou o mundo de tal maneira. Está falando de alguém que realmente tem amor pela humanidade, que é Deus. Então, veja bem, irmãos, aqui no texto ele fala assim que nós não podemos aumentar um dia e nem diminuir 1 centímetro nada da nossa vida. Significa, nós não temos como viver um dia a mais se Deus não permitir. Nós não conseguimos aumentar um dia a mais na nossa vida. Então, a preocupação, ela é uma arma diabólica. A ansiedade é uma arma do diabo. Por que eu digo que é uma arma do diabo? Porque a ansiedade, ela tira a paz. A ansiedade perturba a alma. A ansiedade traz medo, traz angústia. A ansiedade, ela tem essa capacidade de fazer isso. Então, veja bem, aí nós podemos entender uma coisa, que tudo que é bom vem de Deus. O Espírito de Deus, ele veio para nos gerar o quê? Paz, alegria no nosso interior. Então, tudo que age no nosso ser, no nosso interior, que não é bom, não vem de Deus. Tem forças do mal agindo aí. Então, veja bem, até outro dia eu ministrei com uma senhora aqui em Santo Antônio, essa semana agora. Às vezes, pouca coisa traz um transtorno grande na alma. A pessoa fica perturbada, fica agitada. Por quê? Porque às vezes acertar um detalhe, nesse caso lá, né, essa senhora tinha um problema espiritual, mas porque ela se sujeitou à feitiçaria, e o mal estava agindo ali, trazendo aquele mal-estar na alma. E ela nunca tinha acertado aquilo, ela nunca tinha pedido perdão daquilo. E ela me falou, e eu disse, não, nós vamos orar, vamos ministrar com a senhora, e só vai ficar bem. Então, veja bem, essas enfermidades da alma, normalmente, é uma ação diabólica. Por que eu digo isso? Porque gera desconforto na vida da pessoa. E o diabo veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Esse é o papel do adversário. Quer ver? Olha só. Na verdade, tem pessoas que têm uma ansiedade intensa, grande, né?
E por que que tem essa ansiedade? Porque o mal conseguiu trabalhar na vida dessa pessoa. Por que que eu digo isso? Porque assim, ó, a Bíblia fala que lá no livro de Salmos, que as setas do inimigo voam o dia todo neste mundo, tentando lançar pensamentos contrários na mente da pessoa. Porque, veja bem, olha só, lá no livro de Filipenses, se você quiser abrir lá, Filipenses capítulo 4, no versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz o texto assim, então, ó. Vamos lá. Diz o texto assim, ó: não andeis ansiosos ou não andeis preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha isso aqui, irmãos. Olha só, aqui está falando sobre as preocupações que realmente, das dificuldades do dia a dia. Irmãos, todos nós no dia a dia temos problemas, temos dificuldades. Então o que o texto está dizendo aqui? Que é para nós o quê? Colocarmos diante de quem? Diante de Deus as nossas preocupações. Quando é que vem a preocupação? Quando tem um problema, né? Mas nem sempre precisa ter um problema para vir a preocupação. Porque o diabo, ele coloca na mente das pessoas que as coisas não vão dar certo, as coisas estão andando muito bem. Ele coloca que as coisas não vão dar certo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo. Ali é um demônio, colocando aquele medo, aquela opressão, né? Aquela ansiedade, aquele mal-estar, né? A pessoa está se martirilhando antes da coisa acontecer, né? E a maioria das vezes não acontece. Então tem ansiedades que são lançadas pelo demônio, então preocupações que são lançadas pelo próprio Satanás na mente da pessoa. Às vezes a pessoa não tem problema nenhum, mas ele começa a botar pilha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a pessoa fica com a alma perturbada. E aqui, mas nesse caso que nós lemos aqui, esse capítulo 4, versículo 6, o Paulo estava dizendo o quê? Quando você tiver problemas, o que ele diz aqui? Ó, quando você tiver dificuldades, não andeis preocupado por coisa alguma, por nada. Porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então, quando tem um problema, uma dificuldade, em vez de ficar ansioso, aqui está dizendo o quê? Que é para nós colocarmos diante de quem? Diante de Deus. Lá no livro de 2 Pedro fala que é para nós lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado de mim. Então é para nós lançarmos sobre Ele todas as nossas preocupações. Amém, irmãos? E essas preocupações que eu falei antes ali, que na mente você tem que repudiar. Lá no livro de Efésios, fala que nós, através da fé, é para nós apagar todos os dardos inflamados do maligno. Fala que a fé é o escudo para apagar esses pensamentos do diabo. O que é um dardo? Dardo é um pensamento que o diabo lança na mente das pessoas. É uma seta, né, que nem no livro de Salmos, a seta que voa durante o dia, né, ele passa o dia lançando pensamentos contrários, pensamento de desânimo. Todo pensamento que leva você para baixo, que quer tirar a tua paz, você pode repreender, que não vem de você. Não é você que está pensando, é o diabo que está lançando aqueles pensamentos para gerar o quê? Preocupação na tua vida. Aí é que entra a tua fé e não aceita, né? Faz uma oração e repreende: ó Satanás, eu te amarro, não te aceito, vai embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a maioria dos pensamentos, 100% dos pensamentos que o diabo lança,
Na mente de uma pessoa, se a pessoa acatar, a alma fica perturbada. A alma fica sem paz, a alma fica angustiada, a alma fica mal. Então, o que acontece? Nós não devemos aceitar essa sugestão na nossa mente do diabo, colocando preocupações de coisas que nem existem. E quando existir, coloca diante de Deus. É o que diz a palavra aqui. Quando existir um problema, realmente, dobra o teu joelho e lança diante de Deus. É o que diz o texto aqui. Seja conhecida diante de Deus os problemas de vocês. Amém, irmãos? E aqui fala que Deus vai guardar a mente e o coração dessa pessoa. Não é o que está escrito aqui no versículo 7? Ó, ele diz assim, ó, e a paz de Deus, quando alguém ora, entrega diante de Deus, né? Diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, não andeis preocupados de coisa alguma, por nada. Ainda que tenha um problema, não é para andar preocupado, é para colocar diante de Deus. Amém, irmãos? Então, lá no livro de Efésios fala que a nossa fé é o escudo para bloquear esses pensamentos que vêm dia a dia na nossa mente. Então, essa seta que voa durante o dia, todo dia ela está aí, né? Só que nós não devemos deixar entrar na nossa mente. Nós não devemos entrar na nossa mente esses dardos que o diabo lança, lançando preocupações sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Nós, pela fé, nós temos que repreender isso aí, no nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, como eu falei antes, o que a ansiedade faz? Ela tira a paz, traz sofrimento para a alma e traz medo. Tudo isso é uma obra de quem? É uma obra do diabo. Porque é ele que quer perturbar as pessoas, é ele que quer tirar a paz das pessoas. Então ele age. Então, como eu sempre falo aqui, irmãos, Deus é real, Deus é real. Ah, eu venho no culto, eu saio bem. Quem é que fez eu sair bem? Foi Deus. Né? É um espírito, você não viu, mas você percebeu que você saiu bem da reunião. Né? Ou quando você vai fazer uma oração lá, você sai bem da oração. Você percebeu que algo aconteceu ali. Por quê? Porque Deus agiu. Né? E quando você vê uma situação contrária, que tira a paz, que perturba, você pode discernir que é um espírito, mas um espírito não de Deus, um espírito contrário. O espírito do diabo que está tentando tirar a tua paz. Então é muito simples isso aqui. Nós, através da fé em Jesus Cristo, nós podemos apagar esses pensamentos de preocupações do diabo. E quando existem as preocupações, coloca diante de Deus. Expõe diante de Deus. Olha, eu estou preocupado por isso, eu coloco diante de ti isso. É o que está escrito aqui, para nós colocarmos diante dele. Foi uma instrução que o Paulo estava dando aqui para o povo para os filipenses. Estava dando uma instrução. Como que eles deveriam agir quando eles tinham algum problema, tinham alguma dificuldade. Que era para eles colocar diante de quem podia ajudar eles, que era Deus. Amém, irmãos? Então, pelo tudo que nós temos comentado aqui e citamos alguns versículos aqui, então tudo depende de nós entendermos, né, essa palavra aqui para nós não vivermos preocupados. Então, quando vier esses pensamentos de preocupação, a posição é repreender o mal. Ó, eu não aceito isso na minha mente, vocês são amarrados, saiam fora em nome do Senhor Jesus. O que a Bíblia diz a respeito disso, irmãos? Que é para nós o quê? Que é para nós pensar na palavra de dia e de noite. Então, quando vem um pensamento contrário, não vem de Deus. É para nós pensar, meditar na palavra dia e noite. Amém, irmãos? Então, veja bem, esse texto aqui que eu estou falando para você, se você conversar hoje com 99 pessoas na rua, a maioria vão dizer que vive preocupado. Né? Às vezes por um familiar, às vezes por um problema financeiro, às vezes por tem uma dificuldade lá. É isso que Deus está falando, que é para nós, então, que somos da fé, colocar diante dele, para que esse mal não venha perturbar a nossa alma. Amém? Então, a ansiedade que fala aqui, né, que o Senhor Jesus estava falando aqui, as preocupações, elas não vão ajudar em nada, elas só vão perturbar a tua alma. Não pode somar, não pode fazer nada. Pelo contrário, uma pessoa ansiosa,
aflita, se você observar o livro de Salmos fala que alguém que está aflito, a oração dessa pessoa, Deus tem uma dificuldade de atender a oração dessa pessoa. Está lá no livro de Provérbios essa palavra. Então é importante nós vigiarmos, né, essa área da nossa vida. É uma guerra muito grande, mas nós, através da fé, nós vencemos todos esses dardos do inimigo, todas essas preocupações. Amém? Então hoje eu vou deixar essa palavra aqui para você, uma palavra muito boa, irmãos. Como eu falei para você, a maioria das pessoas vivem preocupadas, e que nós não viemos viver como pessoas que creem no Senhor Jesus, que nós vivemos uma vida de paz. Porque como eu falei antes, quem é que tira a paz, quem é que traz a perturbação é o mal. Mas no nome de Jesus Cristo nós temos então a capacidade de rejeitar esses pensamentos de preocupação e temos a capacidade então de colocar tudo o que nós precisamos diante de Deus. Entrega na mão do Senhor, que Ele está no controle da tua vida. Amém? Tem um Salmos 37:4, né? Fala assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Tem que confiar. Não, entreguei para a mão de Deus, eu vou confiar. Né? Confia nele e o resto Ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, não te preocupa com mais nada. Ele vai fazer, Ele vai agir a teu favor. É o Salmos 37:5, que fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, acredita nele, que Ele está ouvindo a tua oração, que Ele está atento ao que você está fazendo. Amém? Então quando a gente ora, a gente tem que confiar. Não, eu orei, falei com Deus, Ele está guardando. Amém? Nada, absolutamente nada. Então acontece sem a permissão de Deus. A Bíblia diz que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então quando você entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, a tua vida a Ele está no controle de tudo. Não tem motivo para você andar preocupado, né, por nada. Porque quando nós confiamos em Deus, Ele vai cuidar de nós. Amém? Está lá no livro de Timóteo, de Pedro, né? Lança sobre Deus todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. É o que diz lá em Pedro. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Onde é que está tu, Pedro? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Quer abrir lá? Nós temos em Filipenses, vamos um pouquinho para frente aí, ó. Vai embora. Timóteo, Tito, Hebreus, Tiago, Pedro. 1 Pedro. Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Então diz o texto assim, ó. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Versículo 7. Lançando sobre Ele toda a vossa preocupação ou a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então é para lançar diante de Deus as vossas preocupações. Amém, irmãos? Então, hoje eu vou deixar essa palavra para você aqui, e nós vamos orar para que Deus venha te abençoar, né? Vamos clamar, que talvez você entrou aqui preocupado por algo, vamos orar por isso, vamos colocar diante de Deus, né? E aqui diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, vai trazer paz no nosso coração, vai trazer tranquilidade. Amém? Então, eu vou deixar essa palavra aqui, porque, que nem eu falei antes, no dia a dia,
No nosso dia a dia nós temos que ter paz. Deus nos chamou para ter paz, tranquilidade. Amém? E Ele quer que todas as pessoas desfrutam disso. Amém? Então vou pegar um óleozinho aqui para nós ungirmos. Pedir para o Deoclésio ungir para nós aqui. E vamos fazer a oração aqui. Agradecer aqui as pessoas que estão nos visitando aqui, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer uma oração também para as pessoas que estão em casa nos assistindo, né? E Deus vai abençoar todos, amém? Então nós vamos ficar de pé aqui, irmãos, agora. Vamos orar aqui, amém? Vamos tirar um tempo para a oração. Não sei que hora que é que nós temos aí. 7:55. Vai dar um tempo bom para nós orar aqui, amém? Olha só, você vai repetir uma oração comigo aqui. E depois eu vou fazer uma oração por você aqui. E nós vamos lançar, se você está preocupado por algo, por alguém, por um problema, coloca diante de Deus nessa noite aqui, amém? E Ele vai estar agindo a teu favor. Então fecha os teus olhos, pessoa que está em casa assistindo da mesma forma, fecha os olhos e fala comigo assim, ó. Fala assim, ó, Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu te agradeço por essa palavra ministrada aqui nessa noite. E eu quero te pedir perdão de todo pensamento contrário que eu dei lugar. Eu rejeito, Senhor Jesus, todos esses demônios que eu acatei na minha mente com preocupações. Eu não aceito isso na minha vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, eu peço a Ti perdão dos pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes erradas. Que o Teu sangue venha me purificar. Jesus, eu lanço sobre Ti agora todas as preocupações e eu te peço, coloca paz na minha vida e no meu ser. Eu glorifico a Ti e peço que o Teu Espírito Santo, Ele cresça sobre a minha vida aqui nessa noite. Eu glorifico a Ti e eu Te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu vou orar aqui, você pode falar com Jesus aí, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em prática aqui nesse momento, Pai, essa palavra que foi ministrada aqui hoje à noite. E essa pessoa, assim como eu, Pai, pedimos perdão a Ti aqui nessa noite, de todo lugar que nós demos para o diabo na nossa mente com preocupações. Então, demônios, essa pessoa rejeitou vocês aqui em casa, então eu amarro vocês agora, espíritos perturbadores na mente, vocês são amarrados agora e eu ordeno, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês soltem essa vida agora. Sai, vão embora da mente dessa pessoa.
todos vocês, demônios, que têm gerado essa opressão na mente dela, saiam daí agora, ela rejeitou vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, toda e qualquer amarra na vida dessa pessoa, eu amarro vocês, demônios, que até aqui prenderam a vida dela, em o nome do Senhor Jesus Cristo, ela rejeitou vocês, e amarrados agora eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora, soltem a vida dela agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, essa pessoa aqui é livre aqui nessa noite. Essa pessoa que se encontra aqui em casa, Pai, passa a ser livre aqui de toda e qualquer amarra, toda e qualquer atadura. E eu te peço, meu Pai, cresça mais a Tua presença sobre esse ambiente. Que a Tua presença, Deus, venha sobre essa pessoa que está aqui, que está em casa nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro todos vocês, demônios, do maior ao menor, que tem se levantado contra essas pessoas. Amarrados em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno. Vão embora, saiam daí com todo o mal, com todo o peso, com todo o mal na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os espíritos que têm sido invocados contra essa pessoa, que têm sido pagos para destruir a vida profissional, a vida sentimental, a saúde, nós amarramos vocês, demônios, todos vocês que têm sido invocados. Eu amarro vocês, eu quebro o encantamento. Em nome do Senhor Jesus. Vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Todo mal, Senhor Jesus, todo mal que gera angústia na alma, inquietude, ansiedades. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro vocês, demônios. E eu ordeno que vocês soltem a vida dessa pessoa agora. Amarrados em nome do Senhor Jesus. Soltem a alma dela. Saiam daí com todo esse mal-estar, com toda essa perturbação, essa ansiedade, essa preocupação. Saiam daí agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amarro vocês, demônios da insônia, vocês que trazem o pesadelo na madrugada, vocês que têm trazido lá o medo na madrugada, eu amarro vocês, demônios. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Vão embora, saiam daí com esse mal-estar agora. Todo espírito que gera enfermidade no corpo físico, eu amarro aqui nessa noite esses espíritos de enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, vão embora, saiam fora agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai, nós clamamos ainda mais a Tua presença aqui nesse lugar, meu Pai. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti aqui nesse momento, meu Pai, todas as preocupações dessa pessoa que se encontra aqui. Essa pessoa está preocupada, Pai, pela vida financeira, pela família. Essa pessoa anda preocupada, meu Pai, pela saúde. Essa pessoa tem se preocupado por muitas coisas. O Senhor falou para Marta que uma coisa era necessário, que ela ficasse na Tua presença. Então nós lançamos sobre Ti, meu Pai, nessa noite, a preocupação de todos aqui que estão orando, as pessoas que estão em casa nos assistindo e orando. E pedimos, Pai, que o Senhor venha agir a favor dessa pessoa, nessa dificuldade, nesse problema que ela está passando. E que o Senhor, meu Pai, nessa noite, venha trazer a paz que só o Senhor tem. Coloca a paz, Senhor, no coração dessa pessoa aqui. No lugar dessa ansiedade, dessa preocupação, coloca o Teu Espírito Santo. Passa, Senhor Jesus, aqui nessa noite, meu Senhor, e arranca todo esse mal da alma, meu Senhor Jesus. E coloca a Tua presença.
Coloca a tua paz, traz o teu renovo, o teu fortalecimento, Senhor Jesus. Passa de vida em vida e age, Senhor Jesus, na vida de todos aqui em casa. Que o Senhor venha abençoar e venha atender o clamor de todos aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, essa nova semana que nós vamos entrar amanhã, Senhor, dessa pessoa. Que o Senhor venha dar uma semana diferenciada. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, venha dirigir essa pessoa por onde ela andar. Envia, meu Pai, mais de 12 legiões de anjos e destrói com esses demônios que queiram se levantar nessa semana contra essa pessoa. Que a Tua presença, Deus, venha lá na casa dela, lá no trabalho dela, Senhor, lá no trânsito, por onde ela andar, venha a Tua proteção, a Tua presença e a Tua paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Senhor, abençoa o retorno de cada pessoa que se encontra aqui. Em nome do Senhor Jesus.